A paz, querido, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o pastor Sandro, da Igreja Batista Graça e Verdade, e eu quero ter um momento aqui bem rápido para nós falarmos sobre o Natal. Quero desejar um Feliz Natal a todos vocês que têm nos acompanhado a Igreja Batista Graça e Verdade. Foi um ano turbulento, não é verdade? Foi um ano difícil. Algumas famílias perderam entes queridos, como acontece todo ano, né? Todo ano tem a sua luta, também tem as suas vitórias, as suas conquistas. Nós estamos encerrando o ano com um sentimento de gratidão ao Senhor. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Estamos ali, o Francivaldo, estamos com a minha mãe também ali. Quero convidar você a compartilhar, marcar os seus amigos, que hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui que eu separei para nós, antítipo, né, natalino, um antítipo de Natal. Então, pega aí, copia o link, joga nos grupos. Quero fazer um anúncio aqui. Você que nos acompanha pela página da igreja e que quer participar do grupo do WhatsApp, em que vocês ficam sempre sabendo quando nós estamos em alguma live, é só você, depois da live, eu vou estar colocando os links, tá? Na descrição dessa live. Você pode clicar lá e aí você vai ser sempre avisado quando nós estivermos em alguma live, seja da igreja ou uma live pastoral como essa. Temos também um grupo de pastorais, onde eu coloco reflexões a respeito da palavra de Deus. Também vou colocar o link na descrição dessa live, sabe? Nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo neste momento. Você que está aqui na live, eu acho que nós estamos com 6 pessoas na live. Manda um oi, né? Manda um alô. Eu estou com a televisão ali e eu consigo ver quem tá mandando, quem tá chegando, tá? E eu consigo mandar um alô para vocês, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos agora e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Tu és Deus, tu és Criador, tu és o nosso Pai amado que habita nas regiões celestiais e que mesmo assentado no seu trono de glória, vestido de santidade, rodeado, Senhor, por tantos anjos, arcanjos, querubins e serafins, diante de toda a eternidade, tu olhas para nós. Tu foi capaz de olhar para nós, se lembrou de nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo. E chegou o tempo de nós celebrarmos. É o momento em que o mundo inteiro para celebrar essa data do Natal. Muitos, Deus, longe de uma perspectiva correta da tua palavra, daquilo que realmente o Natal significa para nós humanidade, para nós homens, mulheres, crianças, povos de toda língua, todas as nações, de todas as gerações, de todas as classes sociais. Tu olhaste para nós com amor, nos amaste de tal maneira, a ponto de enviar o seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas herdasse por ele, pelo sacrifício da cruz, a vida eterna. Por isso, Deus, que este momento seja um momento de edificação, em que a tua palavra faça gerar fé no nosso coração, gratidão, e que nós possamos sair desse momento aqui olhando para ti,
com um olhar de amor, com um olhar, com um coração apaixonado por um Deus que é incomparável. Não há na história, Senhor, da humanidade, a história de um Deus que envia o seu Filho para morrer. Um Deus que se encarna e vem viver como um homem que se esvazia. Não há. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como Filho unigênito do Pai. Nós não éramos merecedores, mas tu deste a nós esta prova do teu grande e soberano amor. Muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Chegou ali na live o João Moraes e a Rosângela Fátima. Isso, foi isso. Vamos lá, queridos, eu quero dividir com vocês a passagem que está no livro do profeta menor de Zacarias, capítulo 13. Zacarias 13, versículo 6. Isso. Diz assim: se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Vamos lá mais uma vez? Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Queridos, a ideia da gente trabalhar hoje essa concepção de antítipo de Natal é que eu gosto muito desse texto do profeta Zacarias, porque ele é um antítipo daquilo que Jesus Cristo era. Bem, o que é um antítipo? Antítipo, numa perspectiva bíblica, é uma figura que tem o seu significado, mas ele é usado numa outra perspectiva. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o pão e o vinho. Todos nós sabemos que o pão é alimento, o vinho é uma bebida. Seja bem-vinda, Claudinha, seja bem-vinda a Irani. Então, assim, a gente tem o pão e o vinho, eles são o antítipo do sangue de Cristo. A gente tem a cruz, que é uma madeira, um local de tortura, e ela é o antítipo do sacrifício de Cristo. No Velho Testamento, quando o povo de Israel passou por uma aflição em que eles foram picados por víboras venenosas, Deus mandou que Moisés levantasse no deserto uma serpente. É óbvio que Jesus Cristo não é uma serpente. Jesus Cristo, ele é santo. Mas aquela serpente era o antítipo do sacrifício de Cristo. Porque Cristo na cruz, ele se faz pecado e ele carrega os nossos pecados. As pessoas ali olhavam para aquela cruz levantada no deserto e olhavam para a razão da sua morte. Olhavam para a causa da morte de muitos. E aí no Novo Testamento em Jesus Cristo, nós olhamos para a cruz de Cristo e olhamos ali o nosso pecado, enfrentamos ali a imagem do nosso pecado que Cristo vai carregar. Então essa é a ideia do antítipo, quando nós temos figuras que teriam significado, mas que são trabalhadas numa outra perspectiva, em um outro significado. Bem, Zacarias 13, 6 vai contar a história de um profeta que, ao chegar em um determinado lugar, ele chega machucado e a pessoa pergunta para ele: que feridas são essas no seu corpo? E o profeta responde: são feridas que eu adquiri,
fui ferido na casa de meus amigos. É um antítipo, porque este profeta aqui, em específico, a Bíblia trata aqui no livro do profeta Zacarias sobre um profeta que se corrompeu. Está lá em Zacarias 13:3, a gente vai ler lá, diz assim: se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará da sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Veja, então aqui está falando sobre um homem que foi ferido. Mas esse profeta, ele é um antítipo do profeta que viria, chamado Jesus Cristo, e queria profetizar tempos de salvação, o fim da amargura, o fim da dor. E de igual forma, Jesus Cristo, ele não foi recebido na casa dos seus amigos. João 1, versículo 11, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para a casa de Israel, mas a casa de Israel também não o recebeu. Não foi apenas a casa de Israel, os judeus, que não os receberam. Seus irmãos também não acreditaram nele. João 7, versículo 5, vai dizer que seus irmãos não criam nele. Os filhos de Maria não criam em Jesus Cristo. Mais ainda, quando Jesus Cristo estava prestes a morrer, prestes a entregar a sua vida, e ele começou a pregar com mais veemência, em Marcos 3, versículo 21, vai dizer que a família de Jesus foi até Jesus para tentar calá-lo, para tentar segurar a onda dele. Maria, seus irmãos, achavam que Jesus estava exagerando, e eles achavam que Jesus estava fora de si. Veja quanta dor que Jesus Cristo sofreu na casa dos seus amigos, na casa da sua família, entre os seus parentes, entre os seus irmãos e da sua própria mãe, quando estavam ali e tentam repreender Jesus Cristo, dizendo para Jesus Cristo que a família dele estava lá fora, e Jesus Cristo entrega aquela resposta, dizendo que os seus irmãos e sua mãe eram todos aqueles que crescem em sua palavra. Bem, eu estou falando aqui da morte de Jesus Cristo, mas o que eu quero trazer para nós aqui nesta breve reflexão de falando sobre o Natal é a passagem de Isaías 9, versículo 6, que ele vai dizer: olha, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Veja, João 3,16, como nós falamos aqui na oração, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A palavra vai dizer que um povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Veja, o Pai entregou o seu filho. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Ele nos deu o seu filho. Ele colocou o seu filho para viver entre nós. Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória. Sabe? Esvaziou-se, abandonou o céu de glória para ser como um de nós, para sujar os pés nesse chão. Jesus Cristo, enquanto criança ainda, já começava a cumprir o seu propósito, a sua missão. O Natal de Jesus Cristo, a ação do Pai em nos dar o seu Filho. Jesus Cristo, já como criança, já começa a sua missão. Quando ele é encontrado, por exemplo, na própria casa do Pai, falando com os fariseus, com os religiosos, e Maria chega ali atônita, querendo brigar, ela não conseguia compreender, por mais que ela o amasse,
mas ela não conseguia compreender na profundidade a missão de Jesus Cristo. Ela enxergava ele com olhos humanos, de mãe, de um amor limitado, de alguém que quer o seu filho bem, mas para si, quando na verdade Jesus Cristo foi dado não apenas para si, mas para todos. Isso é bem claro naquela passagem do Getsemane, quando Jesus Cristo diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É óbvio, é claro, não tem sentido nós entendermos que Jesus Cristo está chegando naquele jardim ali, está pedindo o Pai para não morrer. Não, não foi isso. O cálice que Jesus Cristo não estava temendo beber, como dizem Hebreus, que ele clamou ali com lágrimas, era o momento de se distanciar-se do Pai. Era o momento em que ele saberia que na cruz ele estaria só. E ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Cristo ali na cruz bebe o cálice da ira de Deus que viria sobre nós. Veja, ele não pede que o Pai o livre da cruz. O que ele pede é que o Pai o livre do cálice que ele haveria de beber. Maria não tinha essa dimensão. José, os discípulos não tinham essa dimensão. Pedro olhou para Jesus e falou: não, Jesus, não morra, fique aqui conosco. Os fariseus, os saduceus tentaram fazer Jesus Cristo retroceder. Ninguém conseguia ter noção da missão exata, do objetivo, da ambição de Jesus Cristo, do amor que fazia o seu coração queimar, amor por mim e por você, porque ele trouxe esse amor do seu trono, ele trouxe esse amor do seu próprio Pai, ele se encarnou e ele veio até nós na figura de um bebê, na figura de um menino. Eu não sei se você é pai, não sei se você é mãe, talvez você seja, que estão me acompanhando. Bem, o que você espera quando deixa o seu filho em uma creche, na escola, na casa de um colega? Você espera que ele seja bem tratado. Você espera que as pessoas que estão ali cuidem dele, zelem pela sua segurança, que tratem ele com respeito, que tratem ele da forma que você tratou, porque você confiou o seu filho à escola, ao seu familiar. E qual seria o sentimento que você teria ao trazer o teu filho de volta para casa e perceber hematomas, feridas? Eu trabalho em escola. Quando alguma criança sai com um hematoma, é sempre um transtorno. Os pais ligam, muitos pais ligam nervosos, perdem, às vezes, o controle na fala, porque o seu filho chegou com um ferimento, com uma escoriação, ou às vezes nem isso, ou o seu filho simplesmente chegou chorando em casa por conta de um bullying, ou por conta que se sentiu ofendido por algum professor. Qual é o sentimento que há no nosso coração? Um sentimento de indignação, sentimento de ira, um desejo de vingar-se, um desejo de fazer e clamar por justiça. Bem, Isaías vai dizer que o Pai nos entregou o seu Filho. Ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho. Ele disse para mim: olha, tomem o meu filho. E Jesus Cristo, este profeta, esteve entre nós. Trouxe as boas novas de salvação a você e a mim, a gerações inteiras. E o que o homem e a humanidade escolheu fazer? Escolheu feri-lo, escolheu entristecê-lo, escolheu rejeitá-lo, escolheu Barrabás, escolheu lavar as mãos como Pilato fez, escolheu dar as costas para Jesus Cristo, para aquele menino da manjedoura. Jesus Cristo foi ferido em suas mãos, nos seus pés, em sua cabeça, nas suas costas. Não houve uma parte do corpo de Jesus Cristo que não tenha sido moído, que não tenha sido enfermado por conta do nosso pecado. Foi desta forma que nós entregamos Jesus Cristo
ao seu pai. Foi desta forma que nós devolvemos ao pai o menino que nasceu numa manjedoura, o menino que foi pré-anunciado por anjos, o menino que foi colocado no ventre de Maria através da obra do Espírito Santo, o menino que dividiu a história em antes e depois de Cristo, o menino que inaugurou a plenitude dos tempos, o menino que se tornou a imagem invisível do Deus invisível, o menino que era a própria glória do Pai. E nós entregamos este menino para o seu pai, dentro de um túmulo, com o seu corpo ferido, com as suas costas dilaceradas. Se Cristo não tivesse sido glorificado, e na verdade mesmo glorificado, ele ainda até hoje carrega as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Quando ele diz para Tomé: Tomé, vem cá, toca nas minhas feridas, não seja descrente, creia, Tomé. Jesus chega aos céus com as suas feridas, com as suas chagas em suas mãos. E se o Pai perguntasse para Jesus Cristo e dissesse assim: Jesus Cristo, filho, que feridas foram essas nas suas mãos? É óbvio que não perguntaria, porque o Pai sabe. Jesus Cristo responderia ao seu Pai: estas feridas no meu corpo foram feridas causadas na casa dos meus amigos. Eu quero que você volte um pouquinho, se você tiver com a Bíblia, em Zacarias capítulo 12, acho que versículo 10, diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém. Veja que Zacarias vai profetizar sobre Jesus Cristo. Ele profetiza a perda do filho único, do unigênito do Pai. E ele vai dizer que nesse dia, Jerusalém iria chorar amargamente. O que eu quero trazer a reflexão aos nossos corações nessa noite de Natal, é que o Pai ainda oportuniza a muitos, a você. Jesus Cristo pode ser entregue para a sua vida agora. Jesus Cristo ainda está entregue. Ele ressuscitou, mas ele ainda está disponível. E a verdade é que em muitos lugares o Natal sequer pôde ter tido uma manjedoura, porque a sociedade briga por um Estado laico. Em alguns países eles querem parar de comemorar o Natal e substituir pelo fim do inverno, por considerarem uma data religiosa. Em muitos lares nesta noite, Jesus Cristo não será reverenciado. Em muitos lares nesta noite, Jesus Cristo não será lembrado. Em muitas casas nesta noite, trocarão a alegria do Natal pela alegria da bebida alcoólica, da glutonaria, da farra, da embriaguez, da prostituição. Jesus Cristo, aquele menino que nos foi dado, aquele filho que foi nos confiado, continua sendo entristecido e continua sendo ferido por nós, por muitos de nós. E nesta noite, muitos irão ferir o seu coração. E o que eu quero perguntar para você
é o que você vai fazer nessa noite de Natal. Eu sei que nós devemos comemorar e reverenciar e louvar a Jesus Cristo em todos os momentos. Mas veja a importância de lutarmos por esta data, de trazermos à memória que esse filho nos foi nos dado, que esse menino nasceu entre nós. Eu comemoro cada noite de Natal, de cada ano. Eu não caio na falácia de que muitos dos meus irmãos em Cristo desistiram de comemorar o Natal, de fazer suas cantatas, por dizer que não sabe que dia Jesus Cristo nasceu. Ora, o que importa é que ele nasceu. E ele precisa ser reverenciado. Seu nascimento precisa ser celebrado entre nós. Porque o nascimento de Jesus Cristo, o Natal é a festa de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. João 3,16 é a mensagem do Natal. É impossível nós celebrarmos João 3,16 e ignorarmos o Natal. O que nós vamos fazer com Jesus Cristo neste Natal? Como nós iremos tratar a sua pessoa? Ele se sentirá bem na sua casa? Ele se sentirá bem na sua família? Ele se sentirá bem dentro do seu coração? Ou ele vai olhar para o seu lar e vai dizer: pai, aquela casa está ferindo o meu coração. Eu quero desejar a todos os meus irmãos da igreja em que Deus tem me permitido pastorear, da Igreja Batista Graça e Verdade, todos os meus irmãos de todas as denominações, eu quero desejar uma feliz noite de Natal. Quero desejar que Jesus Cristo seja amado, celebrado e louvado dentro do seu lar. Ele é a expressão do amor de um Deus que é amor. A palavra do Senhor diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E um Deus que é amor, amou o mundo, enviando o seu Filho. O Natal é a expressão do grande amor de Deus a você e a mim. Você que talvez esteja hoje com um sentimento de tristeza, porque teve alguma perda durante um ano, talvez tenha perdido alguém, você que talvez esteja num leito de um hospital, você que talvez não vai sair de casa por conta de uma enfermidade, eu não sei. O que eu quero dizer para você é que você tem todos os motivos para celebrar o Natal. Celebrar o Natal não pode ser resultado de se o meu ano foi bom ou foi ruim. Celebrar o Natal é uma ação de gratidão a um Deus Salvador que esteve entre nós e que continua entre nós na pessoa do Espírito Santo. Celebre o Natal. Agradeça a Deus por tão grande salvação. Louve a Ele. Adore-o. Bendiga o seu santo e poderoso e eterno nome. Amém e amém. Vamos orar para a gente terminar? Se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos fazer uma oração de louvor e de gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, se puder. Senhor, eu sei que teu filho esteve entre nós enquanto criança, jovem, adulto, foi ferido no nosso meio, foi ferido por nós. Grande expressão de amor, Senhor. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos amou, nos entregando o seu Filho. E nesta noite de Natal,
Senhor, nós te louvamos, queremos te bendizer, te adorar e, mais do que tudo, te agradecer por ter enviado o seu Filho. Muito obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado por aqueles que me acompanharam até aqui. Obrigado pela tua presença entre nós. Amém e amém. Deus te abençoe muito. Fique com Deus. Tenha uma noite de alegria na presença do nosso Senhor. Tchau, tchau.